Oi gente, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Eu, evangelista Wellington Ramos, estou aqui junto com você para a gente aprender mais e edificar a nossa vida com o conhecimento da Palavra de Deus. Olha, vamos falar de um assunto importante. Diante de todos os assuntos que são importantes que nós falamos, vamos falar hoje de um importantíssimo para você, tá certo? É um assunto que vamos trazer para você um esclarecimento muito importante de uma verdade de Deus diante de muitas verdades que Deus fala, de uma verdade de Deus que está para acontecer, daquilo que Ele falou que está para acontecer brevemente. Vamos falar sobre o juízo final. Você já ouviu alguém falar sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre essa situação? Tem vídeos, tem filmes, tem obras fictícias aí mostrando esse dia. E as pessoas muitas vezes mostram que um dia existem pessoas que estão escapando, pessoas que escapam, pessoas que arrumam um jeito para sair deste grande dia. Mas na ficção é assim, mas na realidade não. Este dia é um dia terrível que ninguém escapará desse dia. Vamos falar sobre o juízo final. Vamos falar sobre esse dia terrível para você. E para orientar você verdadeiramente, que você possa deixar sua alma alimentar-se desse conhecimento que você vai ter agora. Porque você precisa ser esclarecido, conhecer a verdade, para você se salvar, para você ser liberto, para você estar conhecendo as verdades de Deus e sendo bem-aventurado por elas. Então vamos trazer para você uma orientação sobre esse grande dia, o dia do juízo final. Que dia é esse? O que é esse dia? Esse dia é o dia em que Deus irá trazer a este mundo a sentença sobre todos aqueles que viveram no pecado e não se arrependeram. Este dia será um dia terrível, em que Deus manifestará a sua ira sobre a humanidade. É um dia terrível que Deus vai julgar vivos e mortos. Os que morreram ressuscitarão para estar nesse dia sofrendo, recebendo a punição eterna, a sentença eterna. É um dia em que Deus está determinado para destruir com este mundo, com este planeta e com a vida aqui, acabando com a existência neste mundo. Porque diz a palavra de Deus que Deus estabeleceu limites e tempos para o homem viver aqui nesta terra. Porque o juízo dele já foi determinado há muitos anos, há muito tempo. O juízo de Deus já foi determinado. Lá atrás, assim como quando o homem peca, Deus estabelece a realidade do juízo divino. E vamos falar sobre esse dia aqui. É o dia em que Deus trará o fim a este mundo. É o dia em que Deus aplicará. Oh, glória, verdade, querido. Isso aqui é verdade. Precisamos crer na verdade de Deus. É o dia em que Deus aplicará o juízo universal sobre todos os seres humanos na face da terra. Todos estarão diante dele para o dia do juízo final, menos aqueles que serão salvos por Jesus. Os que foram salvos por Jesus não vão estar no dia do juízo, vão estar com o próprio Deus para ajudar o mundo, pois assim diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E eu quero que você seja orientado e desperte para essa verdade. Sua alma corre em grande perigo, você tem que crer no que Deus revela. Você tem que crer no que Deus está nos advertindo. Então, o dia do juízo final é o dia terrível que o homem nem imagina. É um dia tão terrível que diz a Bíblia que quando foi revelado para João, quando Deus passa a revelar as revelações finais, as revelações das coisas que estão para acontecer no final dos tempos, a Bíblia diz que houve um silêncio no céu. Quando os habitantes celestiais ouviram e viram esta grande realidade desse acontecimento, desse dia, houve um silêncio tremendo no céu. Pela essa situação tão terrível que vai acontecer brevemente, na vinda do juízo de Deus, nesse grande dia que está para acontecer. Isso é muito sério. E eu quero trazer para você essa orientação agora para você despertar. O juízo de Deus é vindo. Arrependei-vos e convertei-vos e credes no Evangelho, enquanto é tempo. O juízo está vindo, queridos. Não fique aí
se escandalizando, se apavorando com essas situações que estão acontecendo. Isso aí é apenas sinais que estão se cumprindo do que vai acontecer nesse grande dia. Isso são sinais que Jesus próprio estabeleceu, determinou e falou que iriam acontecer. Mas eu quero dizer para você, o juízo de Deus já está determinado. A Bíblia diz lá em Salmos capítulo 9, versículos 7 e 8, que o tribunal do Senhor já está preparado para julgar. E quem vai julgar é o próprio Deus. Salmos capítulo 9, versículos 7 e 8. Lá em Ezequiel, capítulo 7, versículos 6 ao 9, o profeta usado por Deus já naquela época, há mais de 500 anos antes de Cristo, Deus já estava advertindo o povo sobre o juízo. É uma profecia que ela vai se cumprir. Foi falada pelo profeta Ezequiel naquele período. Ezequiel capítulo 7, versículo 6 diz assim: vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. O homem tem vivido uma vida abominável diante de Deus, pela sua forma de viver, pela sua forma de crer, pelos seus conceitos filosóficos, o seu cotidiano de vida, pelas suas práticas religiosas. O homem tem vivido uma abominação diante de Deus. E Deus diz que vai pôr sobre você, sobre todos aqueles que vivem no pecado, todas as suas abominações. Não você que está assistindo, que eu creio que você vai se arrepender, mas aqueles que não se arrependerem. E Deus está dizendo, para que saibam que eu castigo. Deus está dizendo que o fim vem. Profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 6 ao 9. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra. Deus está falando aqui. É chegado o dia de turbação e não da alegria. E ele diz, derramarei depressa sobre ti o meu furor. Esse dia será terrível. O dia do juízo de Deus é o dia em que todos os seres humanos estarão diante dele, seja vivos ou mortos, estarão diante dele para a prestação de conta e receber a sentença. O ateu que não creu em Deus, nesse dia vai ser terrível para ele, porque ele vai se arrepender amargamente, porque viveu essa crença maldita que ele aceitou viver, não crê em Deus. Aqueles que creram em Deus, mas não se submeteram à sua palavra nem aos seus princípios, esses também vão se arrepender amargamente, porque creram em Deus, mas não viveram seus princípios, nem se submeteram à sua palavra. Porque crê em Deus até o diabo crê, mas o diabo já está condenado. O diabo já não tem mais saída para ele, mas para você tem. Você precisa crer em Deus e se converter a Ele e submeter-se à palavra do Senhor. Porque crer não é uma expressão verbal da boca para fora. Crer é uma atitude, é uma ação que nós devemos tomar perante Deus, de submeter-se a Ele. Isso é crer. E o profeta Ezequiel fala sobre esse grande dia terrível, o dia do juízo, queridos. E a gente pode ver também lá em Joel, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Deus usando o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1 e o 2, para também falar sobre esse dia. O profeta Joel, usado por Deus, diz, dia do Senhor será um dia de trevas, dia de tristeza, dia de turbação, trevas, tristeza, não de alegria. Que será o dia terrível, o dia do juízo, onde a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. O juízo para todos aqueles que permaneceram na sua vida transgressora, não acreditaram, não creram, não se converteram ao Senhor Jesus para viver a palavra de Deus. Esse dia está vindo. E a palavra de Deus ainda diz que Deus não tomará o culpado por inocente. É o dia da vingança de Deus contra os seus adversários. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. O profeta usado por Deus, ele diz que é o dia da vingança de Deus contra os seus adversários. E Deus não tomará o culpado por inocente. Por que adversários? Quem é o adversário de Deus? Eu quero ler para você aqui em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Você vai ver quem é adversário de Deus e que você não esteja enquadrado dentro desse grupo de
adversários de Deus. Que você possa crer na palavra. Capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros, carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo escrevendo diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o profeta Naum diz que Deus vem consumindo, vem trazendo a sua ira sobre os seus adversários. Glórias a Jesus. Trazendo a sua vingança, a sua ira sobre os seus adversários. Quem é os adversários de Deus? Todo aquele que não se submete à sua palavra. Porque lá em Salmos 9:17, diz a Bíblia que o ímpio será lançado no inferno. O ímpio é aquele que não se submete à palavra de Deus. Seja ele crente, religioso ou qualquer outro credo, ou qualquer outro dogma que ele professe. Mas se não se submete à palavra de Deus, torna-se inimigo de Deus. Porque ele adere ao sistema mundano que é dominado por Satanás, o Deus desse século. O sistema mundano, com a ideologia, com a religião, com o entretenimento, com a forma do homem viver independente, na liberalidade, sem se submeter-se à vontade de Deus. A gente vê o sistema aí nesse mundo, o sistema que cria as leis, criando leis que vai de encontro aos princípios de Deus, criando leis que quebram os princípios que Deus estabeleceu para o homem viver, para a mulher viver, para a sociedade, para o mundo viver. Esse sistema é maligno, se constitui inimigo de Deus. E se você estiver nesse sistema, seja ele o sistema religioso, que não tem a palavra de Deus para seguir a ela, mas segue os conceitos de homens que se levantaram, formularam doutrina, segue tradição de igreja, segue ordenança de dogmas religiosos, constitui-se inimigo de Deus porque contraria a palavra de Deus. Você que está dentro de uma igreja evangélica, mas está contrariando os sistemas, os princípios que Deus estabeleceu na palavra, estão vivendo outro evangelho moderno, estão vivendo modas, estão vivendo criações que vêm do coração e da mente do homem para viver no meio evangélico. Você está sendo inimigo de Deus, porque isso é um sistema mundano, dominado por Satanás. Então a Bíblia diz, o profeta Naum diz que ele vem tomando vingança dos seus adversários, e não tomará o culpado por inocente. Você está sendo advertido, orientado da vontade de Deus, mas permanece nesse caminho que contraria a palavra de Deus. Você não é mais inocente. Então Deus avisa do seu juízo, Deus orienta o homem do seu juízo. Nós podemos ver também no profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14 ao 18, o profeta falando diz que o dia é o dia em que os homens poderosos clamarão amargamente, dias de trevas, dia de angústia, dia de tristeza. É o dia em que os homens poderosos clamarão amargamente, e nem o seu ouro, nem a sua prata poderão lhe salvar. Não adianta tanta riqueza nesse mundo, se o homem não tem Jesus, ele é um pobre, nu, cego e miserável e sentenciado ao inferno. Toda a riqueza desse mundo não vai garantir a salvação. Toda a fama, todo o prestígio, todo o status, isso não serve de nada sem Jesus. Jesus disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Toda a prata e o seu ouro não podem lhe salvar. É nesse dia que os homens poderosos vão ver que de nada valeu o poder que tiveram na sociedade, de nada valeu a muita riqueza, o acúmulo de fortuna que tiveram, que não valeu de nada, porque não garante a ele a paz eterna, nem o descanso na sua alma. Vão ver da besteira que fizeram de não crer em Jesus, mas acreditaram que sua posição era muito melhor do que estar buscando a comunhão com Deus. É isso que Deus está falando. Jesus foi interrogado por um jovem muito rico, diz o texto, que perguntou a Jesus como faria para alcançar a vida eterna. Esse jovem queria salvação. E Jesus orienta ele, pega tudo que tu tem, dá aos pobres, e vem e me segue. Mas aquele jovem não queria abrir mão da sua riqueza, da sua fortuna, e era a sua fortuna que estava impedindo ele de chegar a Deus e alcançar a salvação. Era preciso abrir mão daquilo. Ser rico não é pecado. Mas quando se coloca o coração e faz do seu dinheiro, o seu tesouro aqui na terra, que valoriza mais isso do que a comunhão com Deus, o homem está perdido.
Jesus disse, dá tudo, vem e me segue, porque a vida eterna não é com dinheiro, nem com riqueza, e nem cumprindo dogmas religiosos. Porque aquele homem disse, eu cumpro a lei, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não faço mal a ninguém. Jesus disse, então vem e me segue, porque a salvação o homem só adquire através de Jesus Cristo. Ele pode ser um religioso que vive uma vida na sociedade do bem, uma vida tranquila, uma vida que ajuda o próximo, mas sem Jesus está perdido, porque a salvação não é por meio de uma vida religiosa, de uma vida onde a pessoa vive um padrão de bem. A salvação é por Jesus, a Bíblia deixa isso bem claro. Aquele jovem rico, ele disse que guardava desde pequeno os dogmas religiosos, a religiosidade, vivia uma vida na sociedade do bem. Mas Jesus disse, então falta uma coisa para você, é me seguir, é renunciar tudo isso que está te impedindo de me seguir, porque a salvação é pelo homem seguir Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a salvação. E o profeta Naum diz que é dia de vingança. O profeta Sofonias diz que nem o ouro nem a prata vai livrar o povo, vai livrar o poderoso, seja Bill Gates, se não se arrepender, né? Ninguém julga ninguém, porque o homem pode se arrepender. Até aquele miserável pecador, aquele mais terrível, se arrepender, recebe o perdão de Deus e a salvação. Ninguém está julgando, agora está se colocando aqui a interrogação, a condição. Se não se arrepender, pode ser o homem mais milionário da terra. O lugar dele vai ser diante de todos aqueles também que não creram em Jesus. Inferno, castigo eterno, prisões espirituais, lugar de tormento, dor e sofrimento e ranger de dente. O que Jesus falou. É o dia do juízo, é o dia que todos irão para esse lugar, vivos e mortos. Todos. É o dia que Deus vai trazer a sua vingança sobre a humanidade. Porque a Bíblia diz que a vingança de Deus está preparada para ser lançada sobre essa terra. E o profeta Naum diz que Deus não tomará o culpado por inocente. E ninguém é inocente mais. Porque Deus tem advertido, Deus tem avisado. O apóstolo Paulo falando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus, Ele não tomará o culpado por inocente. Ninguém é inocente mais, querido. Todos são advertidos sobre a ira de Deus, sobre a consequência do pecado, sobre a situação que o homem vai sofrer na eternidade se não se converter a Jesus. Todos são advertidos. Deus não tomará o culpado por inocente, mas Ele tem avisado. Ele tem orientado. Ele tem convidado o homem a se arrepender. Porque Ele tem determinado um dia em que todos serão julgados. E o juízo de Deus será sem misericórdia. Deus é amor. Aí tem uns líderes religiosos, liberais, tem umas religiões aí que diz a você, não creia nisso não, não existe inferno não, como o Espiritismo, como os Testemunhos de Jeová são ensinados que não existe inferno, que o inferno não é isso que os crentes dizem não, mas não é os crentes que dizem não, é o próprio Jesus, é a própria palavra, é o próprio Deus que nos adverte desse lugar. Não porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus tomará vingança, está aqui sendo orientado para você, está aqui os textos sendo mostrados, e Deus está dizendo, eu castigo, para que vocês saibam que eu castigo. Deus está dizendo que Ele vem tomando vingança. Você pode ler lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na sua segunda carta, no capítulo 1, glória a Deus, aliás, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 8 e 9, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz, porque ele vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de seu Filho Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Isso é uma realidade, meus amados. Eu falo com toda convicção. Eu creio no que eu estou falando. Eu creio no que eu prego. Eu creio na palavra. Eu estou aqui pregando para você com toda a convicção, com toda a firmeza, porque eu creio nisso. E eu sou bem-aventurado porque eu estou crendo na palavra. Não é no que ensina as religiões, nem os homens por aí. Você precisa crer. Então Deus está chamando, Deus está advertindo o juízo. E o que é o juízo? O juízo é o dia em que Deus derramará a sua vingança universal sobre toda a humanidade.
a sua vingança sobre toda a humanidade, o seu juízo universal sobre todas as pessoas. E o apóstolo Paulo diz, advertindo a Timóteo, não é? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, do versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue essa palavra repreendendo, instruindo, consolando, confortando, advertindo, mas pregue a palavra. Porque ele vem julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Está bem perto este dia, o dia do juízo de Deus sobre a terra. Pregar a palavra, é isso aqui, irmãos. É isso aqui. A revelação de Deus está aqui, irmãos. Tudo que Deus quer que você saiba está aqui. É preciso você buscar. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não fique preso nessas revelações que estão nos púlpitos aí não, que estão na mídia, a internet, as pessoas usando, porque do jeito que você está sendo instruído pela palavra, pelos meios de comunicação que a internet oferece, também existe o inimigo colocando suas comunicações, levando o ensino falso, a doutrina falsa, a instrução falsa, no objetivo de tirar você da verdade. Cuidado! As igrejas estão cheias de falsos profetas, indo para os cultos falando em nome de Deus, profetizando acontecimentos que já está revelado na Bíblia. Quando uma pessoa diz: olha, porque o mar vai invadir, vinha o tsunami, isso já está revelado na Bíblia, querido. A ciência já está vendo isso aí, cientistas já estão vendo isso aí também. O aquecimento global, o mar cada vez mais aumentando o nível. E as cidades costeiras, muitas vão sumir do mapa, porque já está sendo anunciado pelos homens, cientistas na mídia. Não precisa um profeta chegar e... porque... Não, queridos. Os profetas são sensacionalistas. Eles criam uma situação de movimento, de emocionalismo, sensacionalismo. O sensacionalismo para fazer as pessoas ficar fanáticas, histéricas e... Não. Consciente. Racional, parar, refletir na palavra, ver o que está acontecendo e dizer: Jesus, me ajude a permanecer firme, porque a tua palavra já está se cumprindo, porque você vai saber que está revelado aqui. O juízo de Deus é vindo. Arrependei-vos e convertei-vos e crede no Senhor Jesus enquanto é tempo, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele está advertindo. O próprio Jesus foi interrogado pelos seus discípulos de quando chegaria o fim do mundo. E Jesus começa a dizer aos seus discípulos: olha, acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos Cristo. Muitos estão dizendo por aí: Jesus está ali, Jesus está ali. Os falsos profetas falando em nome de Deus, está cheio nas igrejas. Jesus disse que ia surgir muitos desses falsos profetas. Jesus disse: vai haver fome, peste, guerra, terremoto, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Tudo isso já está se cumprindo, já se cumpriu, aliás. Tudo isso já aconteceu e está acontecendo ainda. E ele disse: e por fim, quando o evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. E o evangelho já foi pregado em todos os lugares, querido. Ah, mas tem países aí que não querem que entre, mas o evangelho já chegou lá. Por isso que muitos estão sendo mortos nessas nações as nações arábicas, né? As nações árabes, né? As nações que estão convertidas ao muçulmano, o islamismo. Esse povo não aceita o evangelho, não aceita Jesus. Esse povo, eles não querem. Quem for pego crendo em Jesus é morto. Mas permaneça crendo com a fé em Jesus, mesmo que seja morto. Jesus disse: ser fiel até a morte. Mas ele morreu o corpo, mas a alma está guardada para o dia da ressurreição, onde o corpo restaurado, transformado, voltará a se unir a seu espírito.